Aí a moeda japonesa ela vai se desvalorizar aqui. Por quê? Porque o pessoal vai para o Japão, né, para pegar, né, para pegar funding, né, então ele vai vender, vai ter que vender ien, né, se vai vender ien, esse cara aqui vai se desvalorizar, né, para quê? Com esse dinheiro eles vão colocar no risco, né, eles vão lá colocar em bolsa, né, vão colocar em países emergentes, né, vão colocar em commodities. Então esse cara aqui, né, ele vai no caminho contrário, né, então esse cara aqui vai se desvalorizar. A gente estava dando uma última olhada aqui no mercado, né? E eu dei de cara aqui com a notícia do Japão que caiu, né? Caiu não, né? Caiu lá a inflação deles, né? Foi lá para baixo, né? Foi lá para baixo não, caiu 0,01%, né? Então se a gente for entrar, cadê minhas notícias aqui, gente? Aqui, ó. Então, pula para cima, desce aqui, mano. Aí, então olha só, então o CPI deles, né, a inflação, né, ao ano, né, então foi de 1,8 para 1,7, né, ok, opa, peraí, Core CPI Rise, subiu, né, de 1,8, subiu para 1,8, né, versus o forecast que estavam projetando, que era 1,7, então ela subiu, né, 1,8%, né, mas foi menos do que a expectativa de 1,7, beleza, peanuts. Mas o importante é isso aqui, a inflação lá, excluindo, né, fresh food, né, comida, né, e combustível, né, ela subiu para 2,5. Né, então esse aqui está acima tá em cima da meta de inflação deles, que é 2, né, por incrível que pareça. Por que pareça? Porque se você olhar o Japão como era antes, aqui ó, taxa de juros básica deles, menos 0,1%. Né? Então eles têm uma taxa aqui negativa. Então o pessoal nunca teve, não, desculpa, mas faz muito tempo que eles não tinham que se preocupar com a inflação. Então eles podiam deixar o dinheiro deles parado, que está tudo certo. Né? Então agora o dinheiro deles tem um custo. Nesse custo aqui ele foi subindo, porque o governo japonês ele foi subindo taxa de juros aí até, né, o patamar de 0,75, né, que é onde eles pararam agora, né, por enquanto. E agora a nova ministra, presidente, enfim, ela vai, né, ela quer fomentar, quer cortar imposto, né, quer cortar, bom, cortando imposto, o que acontece? O governo perde receita, certo? Se vai perder receita, vai fazer o quê? Vai emitir dívida, né? Vai emitir dívida, vai emitir título, certo? Então essa taxa aqui, ela deve aumentar, né, mais para frente. Mas com a inflação caindo agora, pelo menos as coisas se mantêm. Tá, se a gente olhar a curva dos bondes japoneses, deixa eu tentar achar aqui, ó. Então essa aqui, ó, esse laranjinha não. Ó, essa aqui é o que aconteceu hoje. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, acho que o zoom não deu muito certo não. Então vamos lá. Essa amarelinha aqui é a de ontem, né? A de ontem, 25, isso. Amarelinha de ontem, né? E essa, que é isso aqui, lilás, né, é de hoje. Você vê que, então, que como a inflação veio abaixo aí do previsto, então você vê que deslocou um pouquinho, né, no curto, né, aqui para a taxa básica de juros, né, então isso aqui é a curva benchmark dele, certo? Então se a inflação veio abaixo do esperado, a curva desce um pouquinho aqui e sobe no longo. Até aí tudo bem. O problema é quando a gente olha, problema não, mas a realidade bate quando a gente olha nos outros períodos que for. Então, por exemplo, ó, essa azulzinha aqui é do dia 26/9, 26 de setembro de 2025. Olha o spread que ele vem abrindo aqui. Né? Aí você vê aqui, ó, essa curvinha aqui vermelhinha, né, é de 26 de março de 2025. Então olha o Japão jogando a taxa lá para cima. Né? Então o Japão jogando a taxa para cima. Então você vê a curva aqui empinando. Né? Não digo empinando, mas já está subindo aí, né? Vem empinando. Vem empinando porque o longo prazo, vou te falar, tá punk. Tá, aí, uma outra coisa bacana que eu queria aqui mostrar. Se eu conseguir aqui, ó. Foi lá pra cima. Ei, aqui, ó. Então, esse cara aqui é um cara interessante. Né? Se eu conseguir descer ele aqui. Peraí, você vem pra cá. Pronto. Então, olha só. Aqui a taxa de 2 anos. Taxa de 2 anos, 10 anos, 30 anos. Olha só a situação. Olha a que nível chegamos aqui.
né, para quem convivia com a inflação, com uma taxa lá embaixo, né, aqui você tinha, olha só, aqui, deixa eu ver aqui, para quem tinha uma lá no começo, né, menos 0,0, menos 0,1, né, aqui você já começa a assustar, né, você fala, opa, por quê? Porque o Banco Central de lá, né, o banco, né, o BOJ, né, o Bank of Japan, ele vem aumentando a taxa de juros lá. Beleza, isso reflete direto na curva, igual a gente viu, né, aqui, ó. Então, se ele aumenta a taxa aqui no curto, né, no curtíssimo, na taxa básica, as coisas tendem a tudo aumentar. Não só porque ele está aumentando a taxa básica de juros, mas porque a estrutura, né, que estão comprometidos, né, a nova ideia de política econômica do Japão e fiscal tem que refletir, nessa curva aqui. Né? Então, se eles vão começar a emitir dívidas, se eles vão começar, né, a cortar impostos, né, o que vai acontecer? Esses caras aqui vão subir. Né? Tanto que esse gráfico aqui mostra o que é a curva. Né? Então, os vértices 2 anos, vértices 10 anos e vértices 30 anos. 30 anos é o roxinho aqui. Olha como ele tá lá em cima. Né? 30 anos é roxinho? É roxinho. Olha aqui. Ó. 30 anos. Aí o amarelinho aqui. Né? Vértice de 10 anos. E aqui de 2 anos. Né? Então você vê que elas vêm, né, aumentando e razoavelmente. Qual que é o problema disso aqui? Né? Então, se eles estão aumentando taxa de juros, o funding, né, o carry trade, que o pessoal normalmente faz para lá, vai ficar mais caro. Né? E o problema não é ficar só mais caro. Né? O problema é que a gente perde, o Japão começa a perder, né, o mercado começa a perder isso do Japão, na verdade. Né? A certeza, né? Nada tem certeza, mas quando você olha para o Japão, né, você tem uma certa, você fica com uma certa tranquilidade, fala, beleza, sempre foi assim e vai continuar sendo, né, o que não está acontecendo agora. Se você ver a volatilidade aqui dos títulos, né, de 2 anos, ó, não, isso aqui é coisa pra caramba, tá? Aqui, ó, aqui o nível, né, da vol. Então aqui isso aqui nós temos, né, de 2 anos, aí nós temos aqui os títulos de 10 anos, né, aí a vol dele aqui, né, isso aqui para de 8 de fevereiro de 2024 a 27 de fevereiro de 2026, né, aqui deveria ser, ele já colocou para amanhã aqui, gente, o cara foi além, deixa eu voltar um dia aqui, pronto. Então, isso aqui, essa volatilidade que a gente vê aqui, preocupa. Né? Ainda, mas o que preocupa mais mesmo é essa aqui de 30 anos. Né? Porque aqui você vê o fiscal, né? O que acontece? Até 2 anos você vê política monetária. Né? Aqui, em 10 anos, você vê um bem bolado aí. Né? Você vê, digamos assim, a estrutura... vamos chutar aqui, vai uma média, vai de 30 anos para 2 anos, né? Você vê a estrutura da curva, assim, né? Você tem uma visão geral da estrutura da curva. Gente, não é média, tá? Pelo amor de Deus. Mas você vê a estrutura da curva, né? Do Japão. Beleza. Mas quando você vai para 30 anos, aqui é fiscal. Né? Então você vê aqui que ela leva, né, uma volatilidade grande. Né, isso aqui, para quem, né, pro Japão, né, isso aqui é coisa pra caramba. Ele tem 400% aqui, gente, porque ele vem aqui de um pico, ó, gigantesco, tá? Por isso que tá, que a volta tão grande. E a vol aqui que eu tô calculando, que eu calculei não, né, no caso quem calculou foi esse cara aqui. Né? Então, vamos ver aqui se eu consigo ver os inputs, mas eu coloquei aqui, ó, coloquei 10, período de 10 em 10, né, 10 em 10, janela móvel de janela móvel de 10 dias. Então, a gente começa a ver uma vol que não era normal no Japão. Então, quando você vê, né, uma vol razoavelmente alta, né, num país que a gente espera uma vol baixa, porque aquele país, a maioria do pessoal, né, vai buscar dinheiro lá para aplicar, né, em países, ou em países emergentes, ou em ativos, né, que gostam de ambientes, né, de risco, né, ambiente com apetite a risco. Isso aqui a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Porque eles vão
possivelmente vão parar de, possivelmente não, mas não dá para dizer isso, mas o que o mercado pode, o que pode acabar acontecendo é os caras começar a parar, né, de ter um carry trade lá de funding tão pesado, né, como eles tinham antes, né? Esse que é o problema. Por quê? Porque está começando a ficar caro. E além de ficar caro, está ficando volátil, está ficando incerto, né? Está ficando caro, está ficando incerto, né? E a tendência não é melhorar, né? Não é melhorar. Então, o mercado ele pode acabar se desalavancando em relação a risco, porque o pessoal vai parar, pode começar, não parar, mas vai diminuir, né, essa procura, né, de carry funding, né, lá no Japão, certo? Lá no Japão. Então eles vão ter que buscar aí outro lugar, porque era muito comum, né, a gente chegar, né, lá acordar de manhã e você vê, cadê o meu Trading View aqui? Você vê esse cara aqui caindo, aí você fala, opa, esse está caindo, beleza, então o mercado está querendo risco, né? Tá com apetite a risco, então você vai pensar assim, poxa, o dinheiro pode ir para os emergentes, né? Eu tô vendo só moeda, tem um monte de gente para ver aqui, né, que não é só, né, não é só FX, mas aí você vai ver e vai falar, opa, esse cara aqui tá caindo, fala, beleza, então o dinheiro tá caindo, aqui tá estável, tá, gente? Vamos supor que esteja caindo aí uns 0.4, 0.5, beleza, falar, beleza, então esse cara aqui quer dizer que o mercado tá com apetite a risco, porque o dólar tá caindo, tá se desvalorizando, então o pessoal tá indo para outras moedas. Aí você vai ver lá o euro se valorizando, você vai ver você vai ver o euro aqui se valorizando, né? Você vai ver o CHF, né, aqui ele se valorizando, né? Você vai ver também a Libra se valorizando, que esse cara se valorizando, todos exemplos, né? E esse cara que deixa para lá por enquanto, né? Então você vai ver esse pessoal todo se valorizando, tá bom? Menos quem? Menos esse cara aqui, ó, menos o USD/JPY. Aí a moeda japonesa ela vai se desvalorizar aqui. Por quê? Porque o pessoal vai para o Japão, né, para pegar, né, para pegar funding, né? Então ele vai vender, vai ter que vender ien, né? Se vai vender ien, esse cara aqui vai se desvalorizar, né? Para quê? Com esse dinheiro eles vão colocar no risco, né? Eles vão lá colocar em bolsa, né? Vão colocar em países emergentes, né? Vão colocar em commodities. Então esse cara aqui, né, ele vai no caminho contrário, né? Então esse cara aqui vai se desvalorizar. Então isso é um bom indicativo, por quê? Então se esse cara aqui está descendo, né? Então desse para descendo, você fala, opa, eles estão aí, eles estão, né, com apetite a risco, beleza? Então o dólar está caindo, tá bom? E esse cara aqui, né? Ele está caindo também, ou se desvalorizando, e o resto aqui valorizando, você fala, opa, realmente o pessoal está indo para o Japão para fazer carry. Então esse cara aqui, né, o USD/JPY, ele confirma o cenário de apetite a risco que o DXY está falando. Então esse cara aqui era um termômetro, é um termômetro ainda, pelo menos mega importante, né? Porque você vai pensar, poxa, para onde que eles vão, né? Onde que eles vão fazer carry funding se sair? Se eles, né, eles vão ter que pegar o JPY, vão ter que começar a dividir com outra moeda. Eles podem vir aqui para o STCHF, né? Que esse aqui geralmente dá uma enganada de vez em quando, porque tem muito pagamento, né? Como lá é paraíso, né? Tem muito pagamento aqui de commodities, né, de metálica, né, e petróleo, né, rota, né, então então ele pode ser desvalorizar por conta de muitos pagamentos, né, de simplesmente os caras estão fechando operação, né, de metais, né, de commodities, etc, nesse cara aqui, e não quer dizer um sinal, né, de compra ou vende, né, de apetite a risco ou não. Mas beleza, pode começar a migrar para esse, pode começar a migrar, né, para os Estados Unidos, né, e também pro euro. Tem que ver como vai ficar essa história aqui. Então né, a gente acaba perdendo, se isso se mantiver assim, a gente vai acabar perdendo aí um sinalizador grande, né, que confirma, né, o DXY. Então se esse cara aqui cai e esse cara aqui, então, se o DXY, se o dólar se desvaloriza e o JPY se desvaloriza perante aqui ao dólar, você pensa assim, putz, os caras estão indo lá pro Japão pegando ien, né? Então eles vão lá, vendem ien, certo? Aí compra dólar e
tem que passar por alguma moeda, certo? Porque ien para você, por exemplo, vir para o Brasil, para real, tem menos liquidez, né? Vai para o dólar, depois vende aqui e vem para o Brasil, né? E compra BRL. Então esse cara aqui que confirmava, né? Esse cara aqui, ele pode perder aí a serventia. E vamos ver como que vai ficar. Né? Agora, por acaso, está de lado, mas até porque a minha preocupação é essa, de perder esse sinal aqui do CHF, né? Porque a gente já está com um problema aqui das treasuries, né? Porque acontece, vamos supor que esse cara aqui caia, certo? O dólar está se desvalorizando, certo? Se o dólar se desvaloriza, o que acontece com as treasuries aqui? Esses caras que tem que subir, né? Em 30 anos, ok, né? Mas esses caras aqui tem que subir. Agora está de lado, beleza, mas esses caras tem que subir. Por quê? Né? Porque se o dólar está caindo, esses caras precisam subir, né, para poder trazer de volta. Né? Então esses caras aqui sobem. Né? Não é para ficar caindo aqui junto com o DXY. Né? Só que muitas vezes está de lado aqui, tá, gente? Então não dá para inferir nada, e são 10h40 da noite. Né? Então não dá para inferir muita coisa. Então, esses caras aqui, né, eles fazem o caminho. Então, se o DXY ele vai cair, se o dólar ele se desvaloriza, esse cara aqui, a taxa de juros vai ter que subir para trazer dólar de volta para esse cara aqui subir, né, se valorizar. Né, é a situação, né, comum, certo? Então, já tivemos esse problema aqui no começo foi no começo, acho que já faz quase um ano, quase um ano aí, pelo menos, que as trails não respeitam aqui o DXY. Né? Então, a gente tem que achar aí um outro, né, carinha para poder tirar teima, né? Para fazer o tirar-teima. E como isso aqui costuma funcionar e não funciona mais, aí temos que pegar aí outros indicadores para a gente conseguir entender o que vem acontecendo com o mercado. Outro cara legal aqui para a gente analisar. Não agora em relação à inflação, mas quando for em relação... Mas ele vai... Opa, peraí que esse negócio ficou gigante aqui, peraí. Deixa eu diminuir para trazer para cá. Aqui. Aí. Esse cara aqui. Agora ferrou. Como que eu faço para diminuir? Não sei se vai dar para... Tá, vamos jogar tudo para frente. Isso aqui não... Então, a gente está aqui no... Aqui, ó, no JPY da Toner. Então a Toner, sei lá como eu falo esse negócio aqui, é equivalente a SOFR, que é equivalente a Ster, tá? Então essa aqui é uma taxa OIS, né? Então é equivalente a SOFR e equivalente a Ster. Então obviamente esse cara aqui, né, em relação à política monetária, ele costuma, né, prever, né, quando tem, né, subida de juros, descida de juros. Então geralmente esse cara aqui anda... Ele dá uns spoilers aí, né, sobre para onde que o Japão, né, a taxa de juros japonesa pode tá pensando em ir. Né, que é isso aqui, gente? Deixa eu apertar aqui, ver o que aconteceu, agora fiquei curioso. Sei lá, tá, não aconteceu nada, a gente fecha aqui, acho que ele, sei lá, gente, bom, tudo bem. Tá, paramos aqui, então. Essa aqui é a taxa de juros japonesa, né? É a taxa de juros que equivale aqui, vamos dizer, ao nosso DI, né? Equivalente a SOFR lá nos Estados Unidos, né? E equivalente a Ster lá na Europa, tá? Então, a Toner é um cara legal para você acompanhar. Logicamente, lá não é... Então, você não vai ter uma zero curve lá, né? Nem nos Estados Unidos e nem na Europa. Você vai ter uma curva de forwards, né? Então você vai ter curva de 1 mês, curva de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Né? Então aqui é como se, explicando rapidinho, né? Então, por exemplo, 1 mês, é como se eu tivesse, sei lá, imagina uma situação que você tem um mercado deixa eu ver aqui, de financiamento imobiliário. Né? Então você tem prestações todos os meses. Aí você tem um monte de financiamento imobiliário, né, dentro de uma região, assim, vários. Né, e todo dia você tem novos financiamentos, etc. Né, então você vai ter aí uma curva, né, de 1 mês, porque ele vai de hoje, né, até o mês. Né, e você vai começar a coletar, né, as taxas que estão sendo praticadas, né, dia a dia. E como financiamento imobiliário é um cara que vai longe pra caramba, né, que vai, sei lá,
30 anos, você vai ter aqui, né, para um mês, você vai ter uma curva lá para 50 anos aqui no caso, né, mas vamos dizer que é comum, né, é como que eu digo, lá fora é assim, né, aqui não, aqui a gente trabalha mais com zero, a gente trabalha com a curva que parte de hoje até um ano, de hoje até 2 meses, de hoje até 6 meses, né, assim, 100% de hoje. Lá fora, não, lá fora esse cara aqui é uma curva à vista, né, beleza, ela sai de 0 até um mês, só que você tem também uma outra curva de 3 meses. Vamos supor que você tem um mercado que só trabalha com, que tem um monte de swap, né, ou de título privado, né, ou de título privado, por exemplo, sei lá, deixa eu ver algum que pague, sei lá, swap, vamos pensar no swap, um monte de swap que pague cupom, né, que pague juros, né, de 3 meses, né, isso para um horizonte, sei lá, de 30 anos. Então você tem vários desses títulos lá. Aí vai lá uma Bloomberg da vida, uma Reuters da vida, né, uma Refinitiv, e vai lá, captura as taxas que eles estão negociando, né, diariamente, né, ou no minuto, ou no segundo, seja lá como o pacote que você contratou. Aí você vai ter uma curva até, né, 50 anos aqui, né, de 3 meses. Aí mesma coisa, se você tiver um outro instrumento que pague juros, né, semestral, por exemplo, você tem lá a nossa NTNB aqui semestral. Então vamos supor que eu tenha, sei lá, tem uma versão aí igual da NTNB, né? Vamos supor que eu tenho um título privado que seja igual ao TNB e paga mais, sei lá, 2%. E muita gente gosta de negociar esse cara. Então, aí o que vai acontecer? Eu vou ter várias taxas, né, aqui para um cara aqui, para esse mercado aqui de NTNB aqui, sintético, que o mercado negocia mais um spread, né, da contraparte da liquidez, né, que vence aqui, que eu vou ter aqui um cupom que paga aí 6 meses. Né? Então aqui eu vou ter um que vai de 0 até um mês, né? Esse 3 meses aqui vai de um mês até 3 meses, e esses 6 meses aqui vai de 3 meses até 6 meses, por isso são várias curvas distintas aqui. Aí mesma coisa para 9 meses, mesma coisa para um ano. Então por isso que ele tem curvas aqui, curvas a termo, né? Que não são à vista. Então é parecido lá com, assim, assim, mais ou menos o mesmo bicho. Acho que não é nem para falar isso, mas se você for ver o FRC, ele também é a termo, né? Uma curva nossa aqui que é a termo, certo? Então era isso aí, acabei falando mais do que devia, só para variar um pouco. E eu acho, gente, que é isso aqui mesmo, isso aqui. Isso aqui, esse gráfico aqui que eu ia mostrar aí por acaso. Caiu aqui em cima. Então esse cara aqui é como está o JPY, né, o spot dele. Então isso aqui não é legal, que olha a variação. Né? Então quando você vai pegar dinheiro, né, em um lugar, você espera que o FX, né, a variação cambial lá, a volatilidade seja baixa. Certo? Você vai ficar com uma posição aberta lá. Né? Você não quer que esse cara aqui varie. Né? Você não quer perder dinheiro na ponta que você está, né, se segurando lá, que você espera que seja, né, a coisa mais certa do mundo. Óbvio que isso não existe, mas essa volatilidade toda aqui complica bem a vida, né, de quem vive aí de carry trade, né, que vai ter que começar a pensar aí, né, possivelmente em outras alternativas. Né? Então talvez o pessoal até assim, então assim, como muito do carry trade lá, né, é para carry trade, né, que o pessoal faz, né, para captar funding, né, eles vão para mercado emergente, vão para bolsa e vão para lugares que gostam de risco, né, e se o Japão ele está nessa incerteza aqui toda, então possivelmente, né, vai começar a ir menos dinheiro, menos capital para lugares, né, de risco. Então pode ser que nós vejamos aí, né, uma desalavancagem, né? Não sei. Vamos torcer. Então quis compartilhar isso com você um pouquinho, apesar da hora aqui, né? Não sei se deu para ficar claro que eu falei para caramba várias coisas diferentes aqui, e espero que vocês tenham curtido. Então até a próxima, gente. Vou começar a colocar aqui conteúdo agora com mais frequência, tá bem? Valeu!